Bem-vindo, bem-vinda à nossa live com Pedro Andrade, trainee aprovado na PepsiCo. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Luiz, aqui, CEO, fundador da Seja Trainee. E no encontro de hoje vamos conversar, vamos entender mais sobre a trajetória do trainee aprovado Pedro, tá? Que estava buscando os grandes programas de trainee até pouco tempo atrás. Tava aí na empreitada junto com vocês, aí provavelmente se inscrevendo em vários processos e tudo mais. Eu sempre gosto muito desse quadro, aqui a gente tem procurando fazer esse quadro toda terça-feira. Terça-feira, normalmente esse horário às 18 horas, para que a gente consiga conversar com aprovados e consiga ver um pouco da trajetória, do caminho que eles seguiram até aqui. E normalmente esse caminho, essa jornada, é uma jornada de superação. É uma jornada que vocês vão ver que a pessoa passou por muitas fases, obstáculos até chegar à aprovação. Então, algumas vezes você fala assim: ah, a pessoa foi lá, conseguiu. Às vezes vê uma postagem no LinkedIn, conseguiu a vaga, mas a gente não tem ideia do que exatamente foi feito para a pessoa conseguir chegar na aprovação. E essa é a ideia desse quadro aqui, da live, das conversas com os aprovados. A gente tem várias conversas no Zoom com os aprovados de entender mais com essas pessoas o que eles fizeram exatamente? Será que as pessoas fizeram mais cursos? Será que elas trabalharam questões de desenvolvimento pessoal? Será que elas leram livros? Pertenceram a tipos de grupos? O que mais que fizeram? Normalmente são alunos nossos, tá? Que passaram por nossa formação e além da nossa formação, algumas vezes buscaram outras questões, outros aspectos ali. E nesse sentido a gente fala assim, bom, vamos entender mais sobre a jornada dos aprovados, vamos entender um pouco mais junto com as pessoas aqui ao vivo em alguns momentos. Eu ainda não conversei com o Pedro, tá? Então eu pedi para minha equipe sempre, eu falo assim, ó, dá uma olhada nos cases aí que são legais, nos cases que são relevantes aí das pessoas que conseguiram, quem que a gente pode conversar ao vivo. Semana passada conversamos com a Cecília, vocês viram, né? A Cecília foi aprovada em 3 programas de trainees, na Alpargatas, né, no Itaú e na Sangoban, e o Pedro aqui na PepsiCo. Até agora eu não sei se o Pedro foi aprovado em outros programas, do que rolou e tudo mais. O que eu posso dizer para vocês é que normalmente o programa de trainee da PepsiCo é um dos mais desejados da nossa audiência, tá? Dos nossos fãs, seguidores. A galera pira normalmente quando abre o programa trainee da PepsiCo. A gente tem um carinho enorme lá com o time de RH, uma proximidade muito grande com as pessoas de lá dentro da organização. Então é muito legal de ver, de saber, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho, antes do Pedro entrar, ó. Deixa eu mostrar o que foi o programa, aqui só para vocês terem uma ideia, tá? Tô aqui no site da Seja Trainee, tá bom? Toda vez que vocês tiverem dúvida se tem um programa, não tem, vocês vão ver um pouco mais a respeito desse assunto, tá? Então tem aqui, ó, as marcas aqui, ó, Lay's, Pepsi, Toddy e, deixa eu fechar aqui os meus negócios, e Ruffles, tá bom? Então aqui das marcas, falando um pouco mais do programa aqui em si, tá bom? Então, um programa que tem uma série de iniciativas, mentorias, enfim. Tem pessoas aqui que contam mais sobre o programa, as áreas disponíveis e ó, a formação aqui foi de dezembro de 2019 até dezembro de 2021, todos os cursos, bacharel, licenciatura ou tecnólogo. Demandou mobilidade nacional durante e após o programa e ter um perfil de inovação, resiliência, paixão pelo que faz, tá bom? Remuneração alinhada com o mercado, esse é um dos programas Trainee 8K, dá uma olhada na quantidade que normalmente eles colocam como benefício, tá? Então tem vale refeição restaurante, transporte, cartão de Natal, programa Viver Bem, enfim, tem uma série de coisas, isso é natural das grandes corporações, beleza? E você teve aqui a etapa rolando de outubro e novembro, essa estruturação do case, Dare do More, tá? De ouse fazer mais, Dare to do more, eu acho que tá faltando alguma coisa aqui, né? E em novembro, a apresentação dos projetos aqui, tá bom? Então, basicamente, essa foi a conexão. Vou pedir aqui pro Pedro, se tiver conectado, Pedro, manda um alô, manda um oi aqui para mim que eu consigo te trazer ao vivo aqui na live, falar aí, Pedro, manda as hashtags aí, Pedro, vem Pedro, pode mandar uma hashtag aí beleza. Acho que é o Castro 8, Pedro Castro. Vamos nessa então, conectando aqui com o Pedro da história, da trajetória dele até o programa trainee da PepsiCo. Vamos nessa então. Conectando. Oi, Luiz. Fala, Pedro, tudo bem? Tudo jóia? Boa tarde.
Opa, boa tarde, boa noite já para alguns, Boa né? noite. Dependendo da região já está mais escuro. Bem-vindo É, aqui, muito obrigado, Pedro, por você participar aqui com a gente. eu que agradeço, Luiz. Tô muito feliz de estar aqui. Eu já acompanho a página de vocês tem um tempo aí, já vi vários outros bate-papos com outras pessoas e tenho a oportunidade de estar aqui, podendo te conhecer, conversar um pouquinho com você também, que eu sempre conversei com outras pessoas da sua equipe. Tá sendo um privilégio aí também. Então, muito obrigado pelo convite. Poxa, que demais, cara. Eu começo normalmente sempre esses encontros pedindo para você falar o seu nome, a sua idade, curso de formação, faculdade e o programa de trainee, a área que você foi aprovado. Se você puder dar um pouco de detalhe dessa aprovação. Tá bom, vamos lá. Meu nome é Pedro, né? Eu tenho 22 anos. Sou formado em engenharia de produção aqui na PUC Minas, aqui em Belo Horizonte. Não sou mineiro, sou pernambucano de Recife, mas morei em BH praticamente minha vida toda, então me considero mais mineiro do que pernambucano até, nem tenho sotaque nem nada. E eu fui aprovado como trainee de vendas, né? No da PepsiCo tem 5 pilares lá que você pode escolher, acho que é RH, marketing, vendas, operações e finanças. E aí eu entrei como de vendas. Mas tem alguns colegas da minha turma que estão até assistindo aí a live junto com a gente. Você já escolhe no começo, na inscrição, você já se escolhe a área? Não. Isso. A gente já escolhe no início. Eu acho que nada, acho que não é travado, sabe? Eu acho que às vezes você pode se inscrever para vendas e eles te alocarem depois se verem que algo faz mais sentido. Mas é logo no início mesmo. Tá certo. Então, vamos entrar um pouco nessa jornada aí. Primeiro, assim, vocês foram em engenharia de produção, qual faculdade? Na PUC, aqui de Belo Horizonte. PUC de BH, beleza. E conta um pouco mais, quando que você começou a descobrir esse universo trainee? Foi durante a faculdade? Foi durante a faculdade. Tipo assim, eu não conhecia, eu sabia que existia esses programas de futuros talentos, etc. Era uma coisa que eu almejava, mas nunca tinha pesquisado sobre. Só que no início da faculdade eu fiz a empresa júnior da PUC, e aí eu pude ter Uhum. contato com algumas pessoas que já tinham esse objetivo, que já falavam sobre, e etc. A Kelly tá até aí, foi minha coach. Um beijo, Kelly. Que legal, várias pessoas vi aqui, alguns familiares, amigos seus, né, também conectados. Muito legal de ver toda essa torcida. E tem alguns parceiros do programa de trainee estão aqui também assistindo. Mas enfim, aí foi na empresa júnior que eu realmente percebi que era um negócio que eu gostava e que eu tinha capacidade de tentar se eu conseguisse fazer uma estrutura desde o início da minha faculdade, assim. Eu sempre pensei que no futuro eu queria ter experiências que pudessem me ajudar a essa aprovação no final, né? E graças a Deus deu certo, mas essa ideia surgiu na empresa júnior. Quantos anos você fez de empresa júnior? Fiz um ano e pouco. Eu entrei em início de 2018. Aí no final de 2019 eu fiz um intercâmbio, aqueles intercâmbios work and travel, sabe? Que você vai, trabalha ali 3, 4 meses e volta. Eu queria fazer um intercâmbio que fosse rápido, que eu não precisasse trancar minha faculdade, mas que eu também pudesse trabalhar, porque fazer para estudar eu não ia ter condições, ia sair muito mais caro, etc. E aí fiz este trabalho, fiquei trabalhando como salva-vidas 4 meses. E aí eu voltei. Aí quando eu voltei, eu fiquei na empresa júnior mais 2 meses, só para não ficar parado. E aí arrumei meu primeiro estágio e saí. Você foi para onde? Eu fui para os Estados Unidos, era quase Canadá, foi na fronteira, numa cidade bem pequenininha. Aí eu trabalhava, tipo, tinha uma estação de esqui e tinha aqueles parque aquático indoor, sabe? Aham. Aquecido, porque era menos 20 graus lá. Aí eu trabalhei nesse parque aquático. Entendi. E aprimorou o inglês? Não muito, foi um outro ponto de objetivo, né? Eu já tinha feito aula por um tempo, mas nunca tinha colocado em prática de fato. Tinha ido uma vez só de férias, assim, uma semana e voltei. E aí foi ótimo, assim. E aí no meu primeiro estágio foi até na área de exportação que eu arrumei por conta do intercâmbio, assim, que o meu inglês estava quente, eu tinha acabado de voltar. Aí tem até gente do meu intercâmbio assistindo aí também. E foi muito bom. Uhum. No estágio de exportação foi aonde que você conseguiu? Foi na Valorec, aqui em BH. Valorec. Que legal, que bacana. E aí, como que foi? Você terminou, daí você chegou a fazer quanto tempo de estágio?
em Então, exportação? eu entrei em maio de 2019 na exportação e fiquei 1 ano e 8 meses, eu acho, mais ou menos. Fiquei até final de 2020. Só que aí meu contrato estava Uhum. acabando, não tinha oportunidade na minha área lá na época. Eu ainda não tinha formado, né? Ainda estava um pouco longe de formar, então era um outro empecilho para ser contratado. E aí eu saí de lá em dezembro de 2020 e fui para a ArcelorMittal, porque esse segmento de siderurgias aqui em Minas é gigante, né? Tem muita opção de empresa, tem Sim. Gerdau, Vale, Arcelor, CSN, várias empresas Sim. nesse segmento. E para engenharia de produção também tem muita oportunidade. E aí fui para a Arcelor, fiquei do início do ano passado até o meio, trabalhando no comercial também, mas não era exportação mais, era mercado interno. Era clientes no Brasil mesmo, aí a gente era do segmento corporativo e atendia as grandes contas que eles falavam, né? Aí eu tinha Direcional, Cirela, uma série de empresas, mais focado no meio de construção civil que eu fiquei. E fiquei lá até o meio do ano passado. Aí, no meio do ano passado, a Valorec me chamou de volta como efetivado. E aí eu voltei e fiquei até o trainee agora. Que bacana. E aí, você nesses estágios já estava pensando no programa trainee? Nesses estágios Já, ou não? já tava pensando. Tipo assim, eu falava assim, olha, eu quero ter experiências legais e vou batalhar o máximo aqui para tentar efetivar a minha vaga nesses estágios. Só que o meu plano final sempre foi o trainee. Só que eu, tipo, eu nunca não sabia se eu ia passar de primeira, assim, né? Logo formando, acabou que foi o caso. Mas eu falei assim, não, eu vou focar na minha efetivação e tentar ir me preparando em paralelo aqui. E se eu for efetivado, eu fico um pouco mais tranquilo financeiramente, questão de independência, etc. E a faculdade acabando, se eu não conseguir ter tempo, se eu não conseguir passar de primeira, eu vou ter mais tempo para estudar no primeiro ano seguinte, que é o que eu realmente achei que fosse acontecer. Depois, quando eu explicar para você da minha preparação e tal, vou explicar um pouco melhor. Tá, Mas foi tá. isso. Legal, bacana. E aí você fez o TCC e começou a prestar os projetos juntos? Como foi esse último ano da faculdade? Foi o semestre passado, né? Foi bem corrido, porque já tinha sido efetivado na Valorec, tinham me chamado de volta, mas para uma área totalmente diferente. Eu estava trabalhando em inovação, inteligência de Aham. mercado. Eu nunca tinha trabalhado com isso, então eu estava tendo que aprender muita coisa. O meu chefe estava me mandando muito material para eu poder acompanhar e tal. Então eu estava já trabalhando como efetivado, tendo aula de noite, de 7 às 10h30 todo dia, escrevendo TCC. Eu faço francês também 2 vezes por semana e tentando preparar para os processos. E eu ainda tenho relacionamento, tenho vida pessoal, tudo. Então foi bem corrido, assim. Por isso que eu não estava imaginando, assim, com certeza que eu ia passar, sabe? Vamos fazer um curso de gestão do tempo com você, viu, Pedro? Ah, Que legal, que bacana, Pedro. E aí, você se aplicou em muitos programas? Como que foi? Quando que você começou efetivamente a se aplicar? então, eu apliquei mesmo só no semestre passado, porque eu estava para formar, né, e tal. Antes, muitas empresas que me interessavam só pedia quando você já tivesse graduado, então eu não tinha me aplicado antes. E aí, no início, assim, quando começou o semestre, eu falei assim, não, toda empresa que eu acho que é interessante, que eu tenho o mínimo de conhecimento, mas que eu acho que é uma empresa legal, vou me candidatar e vou tentando. Só que aí, à medida que foi passando, tipo assim, eu fui fazendo os testes iniciais, teste de lógica, fit cultural e tal, eu percebi que não estava dando resultado ficar fazendo muito teste, assim, pelo menos para mim, porque eu estava com a rotina muito corrida. Ficar fazendo tanto de teste, eu tinha que ficar tendo um controle super chato eu tinha uma planilhinha no Excel que eu colocava todos os processos que eu estava tentando e as etapas. Então, fiz a etapa de vídeo, eu colocava um OK. Aí na outra coluna era, sei lá, outra etapa. E aí eu ia controlando onde eu estava em cada um, só que estava me dando muito trabalho fazer esse controle. Eu estava tendo que fazer vários testes de lógica, fit cultural todo final de semana, que era quando eu tinha tempo, e não estava conseguindo dar o meu melhor. Aí eu fui lá e Uhum. filtrei mais as empresas que eu realmente queria e eu percebi que o que tinha mais a ver comigo e com o que eu queria trabalhar eram empresas de bens de consumo. Então, Uhum. Nestlé, a PepsiCo, a Ambev foram empresas assim que tinham mais me interessaram e onde eu foquei mais, sabe? Entendi, entendi. E aí, como que você está se sentindo nos processos? Você falou que você
começou a se aplicar em teste de lógica, de fit cultural, começou a ver que não estava de uma maneira assertiva, vamos assim chamar? Foi isso que você Uhum. começou a perceber? Foi exatamente isso. Eu não estava sentindo que eu estava rendendo o quanto eu poderia render. Minha cabeça estava cansada de fazer processo seletivo, fazer teste online. Eu não estava tava, tipo, fazendo cansado, com pressa, querendo acabar logo para poder descansar, porque eu tinha semana corrida. E eu vi que desse jeito nunca que eu ia passar, sabe? Tanto que a maioria, sei lá, 90% dos processos que eu tentei, eu não passei da etapa de testes no início. Foi E só os. quantos processos foram, mais ou menos? Ah, eu acho que no total, no início, eu devo ter aplicado para uns 15 processos, assim, uns 10 processos diferentes. Mas Entendi. eu avancei de etapa em 3 processos só. Aham. E, cara, assim, uma pergunta, uma curiosidade. Você falou que tem 22 anos. Você se sentia muito novo? Porque é mais ou menos assim, é muito louco esse lance de idade, né? Às vezes a pessoa se sente muito novo para ser trainee, às vezes a pessoa já se sente muito velha. E é até uma curiosidade minha. Você com 22, você fala assim, cara, será que eu tô muito novo? Você batia um pouco dessa insegurança em relação à idade? Ou com você não batia isso? Não, acho que idade nunca refletiu pra mim, não, sabe? O que eu pensei foi sempre assim, olha, eu vou tentar os meus objetivos o quanto antes, porque, tipo assim, se eu não passar na primeira, pelo menos eu ainda tô novo, não vai, tipo assim, não vai ser talvez tão, eu não tenho tantas responsabilidades ainda, tipo, graças a Deus, meu pai e minha mãe me proporcionaram uma qualidade de vida boa, eu sempre tive acesso a todo o material, toda a preparação que eu interessei, então, tipo, eu falei Aham. assim, então eu falei, vou tentar agora de uma vez, mas eu tinha tranquilidade que se não desse agora, tava tudo bem também, sabe? Tanto que eu sou o mais novo da Sim. turma aí. Você é o mais novo da turma de trainees? Sou, tipo, tem muitos próximos de mim, 24, 23, 25, mas eu sou o mais Aham. novo. Poxa, que legal, que bacana, tá certo. E aí, num determinado momento, assim, você já acompanhava nosso conteúdo, então. Já sigo o perfil de vocês, assim, desde do meio da faculdade, mais ou menos quarto, quinto período. Só que só no ano passado que eu comecei a mais entrar em várias lives aqui, eu faço comentários às vezes, mando, respondo as caixinhas. Comecei a interagir mais em 2021. Tá certo. E aí você, em algum momento, falou assim, poxa, eu vou entrar na preparação da Seja Trainee. Como que foi esse momento para você se decidir, de se preparar com a gente, de procurar, por que que você procurou, o que que você resolveu, assim, seguir com a gente nesse caminho, nessa jornada? Uhum. Não, vamos lá. Ano passado, quando eu comecei a me preparar, no início do ano, eu fiz uma cursoria, não foi uma mentoria, mas não foram com vocês, foi com uma outra empresa, mas eu não vi resultado, tanto resultado quanto eu esperava. Não porque a qualidade era excepcional, muito material, muito conteúdo bom e que me ajudou muito, só que eu não tava muito engajado, eu não estava conseguindo acompanhar as coisas nos horários que precisavam e não estava tipo vendo que era um retorno que eu gostaria. E aí eu falei assim, não, eu Então, acho que e eu só vou. uma, só uma questão. Então não foi a cursoria, tá? A cursoria é só a gente, viu? Deve ter Não, sido não. um outro curso, mas Ah, tudo tá, bem. desculpa. Eu fiz de uma outra Imagina. empresa no início do ano, tipo, mas era um Aham. formato totalmente diferente, sabe? Era, tipo, as videoaulas gravadas com vocês, eu tive conversa mesmo com a Kelly, tive simulação de entrevista, uma série de coisas que eu não tinha tido. Mas o que eu pensei foi assim, ó, quando eu chegar no segundo semestre e for de fato aplicar para os programas, eu não tenho condições de entrar num modelo que eu tivesse que ter muitos encontros com você, sabe? Tipo assim, toda semana, 3 vezes Sim, por semana, 4 vezes, porque eu tava muito apertado de horário. Então eu falei assim, olha, eu sim. vou me preparar com o máximo de material gratuito do mundo. Então peguei os simulados do Vaguinho, vi uma série de lives que vocês fizeram com o Vaguinho aí, que me ajudou muito também na etapa de teste. E falei assim, não, se eu passar de etapa para pelo menos etapas medianas, para etapas finais, eu peguei o plano ágil com vocês, que era só as 3 aulas principais lá, para eu poder ir focado em tirar as dúvidas específicas dos processos finais que eu estava e os gaps que eu achava que para mim não estavam suficientes a ponto de passar. E aí eu tentar ter tipo um encontro mais produtivo possível, sabe? E foi isso que Então eu você fiz. conseguiu.
com os materiais gratuitos, você estava já avançando para as fases de dinâmica, de painel nos processos. Isso, eu só com material gratuito, eu cheguei, comecei a chegar, cheguei na entrevista de 3 processos, só Aham. que aí quando eu cheguei nessas entrevistas que eu falei assim, não, agora eu preciso ter uma conversa para entender, não, como é que eu expresso meus pontos fortes, meus pontos fracos, e aí a Kelly que me deu todo esse suporte aí. Entendi. Eu vi a Kelly se conectou agora há pouco aqui. O que você sentia que você fazia de errado nos processos? Agora que você fez a formação, tudo, o que você viu que você fazia de errado antes ou que não fazia que não era tão efetivo? Então, eu acho que o primeiro ponto é tipo autoconhecimento. Eu acho que é um negócio que é muito. Eu sei que talvez seja meio clichê, que muita gente fala isso, e principalmente as pessoas que estão aí se inscrevendo, buscando o processo de trainee, qualquer conversa que você vê, o cara fala autoconhecimento, fala que é importante você se conhecer e tal. E isso no começo sempre foi muito difícil para mim. Tô gostando de responder com a visão que eu gostaria que as pessoas tivessem quando eu estava assistindo, assim, tipo, era muito complicado para mim interpretar esse autoconhecimento. Tá, mas como é que eu vou buscar me conhecer melhor para passar? Então, tipo, eu sabia coisas que eu me considero uma pessoa boa, tipo, em comunicação, eu sempre tive facilidade em criar vínculos onde quer que eu passe. Tenho amigos desde a escola até todos os trabalhos que eu tive, eu consegui fazer amizades. Mas também eu tive outros pontos que sempre foram gaps na minha vida, assim, que eu não sabia, não soube lidar. Questão, às vezes, de inteligência emocional, questão de misturar a minha vida pessoal com a minha vida profissional, e enfim. E aí a Kelly me deu todo esse know-how de como conseguir fazer com que esses meus pontos, que para mim não estavam muito claros na minha cabeça, eu conseguisse expressar também, porque todo mundo ali que passou tem pontos positivos e negativos, né? É muito claro deixar isso. Eu tenho milhões de pontos a melhorar. Só que o importante é você saber transmitir essa mensagem, deixando claro que você está buscando melhorar, né? Eu acho que esse é o ponto principal. Você misturava alguns pontos pessoais com profissionais que não deveria misturar? O que que era? Porque quando a gente fala de autoconhecimento, é normal, isso, foi o autoconhecimento, mas o que para você do autoconhecimento ajudou, né? O que que você passou a se conhecer mais que foi ajudando? O que que você passou a fazer de diferente no processo? Olha, eu acho que um ponto que foi o principal, assim, é pitch, né? O meu pitch sempre foi no início mais profissional, assim, no começo, no primeiro pitch que eu escrevi era só falando quase nada de mim. E depois eu percebi que todas as pessoas, todos os lives, tudo que eu falava de tinha um pitch mais pessoal, um pitch buscando passar essas experiências que ele tinha para o papel ali e mostrar como que isso poderia melhorar no trabalho. E para mim foi tipo isso. Eu tinha uma experiência que eu vim morar com meu pai em janeiro de 2017 para fazer faculdade com ele. Eu tava morando sempre, eles são separados desde que eu sou novo e eu morava com minha mãe. E por muito tempo eles não tiveram uma relação boa, etc. E quando eu tomei a decisão de vir morar com meu pai para fazer faculdade, foi uma decisão muito complicada na minha vida. No início não deu certo, tive muito estresse pessoal por conta disso, mas eu acho que me amadureceu muito como pessoa, sabe? Me trouxe muita resiliência. Uhum. Eu acho que eu sou um cara, apesar de novo, bem maduro para minha idade, assim. É muito difícil eu me estressar, eu consigo levar as coisas com muito mais leveza. E muito disso foi por conta dessa experiência que eu tive na minha vida. E eu coloquei isso no meu pitch, assim. Logo no meu próprio pitch, eu não lembro da estrutura dele todo, tem tanto tempo que eu não olho. Mas no meu pitch, tipo, é mega pessoal. Eu falo algumas coisas profissionais, claro, não tem como não falar, mas focando nessas experiências pessoais que eu tive, que eu sei que refletem muito no profissional que eu vou ser no futuro, sabe? Entendi. Que bacana, que legal. E a decisão, a escolha pela área de vendas foi fácil? É porque eu tinha meus estágios, eu estava na inovação como contratado, mas tinha meses. E eu já tinha trabalhado no comercial como estagiário por mais de 2 anos. E eu sempre fui uma pessoa que teve facilidade para conversar com as pessoas. E eu achava que comercial seria uma coisa que poderia estar um pouco mais alinhada com o meu perfil. E meu pai, ele é tipo um coach para mim também. A gente conversa muito. Toda semana a gente sai para tomar uma e conversar sobre qualquer coisa. E ele tá até aí na live também. E ele falava muito que ele achava que eu tinha um perfil comercial. E eu fui muito meio que na linha dele também, na orientação dele, sabe? Que legal. Parabéns pro seu pai também, aqui está acompanhando. Muito legal de ver. A carreira comercial ela é incrível, cara. Assim, a área de vendas, normalmente, ela tem uma força muito grande dentro da organização, porque ela é onde tem o relacionamento com os maiores clientes, né, com os principais clientes de negócio. Então,
Algumas pessoas falam assim, ixi, vai ser vendedor, né? Do tipo, não, mas não é. Vendas existe toda uma carreira, né? Profissional em vendas, a parte corporativa. Você está sempre com outras áreas de trade de marketing, em contato, consumidor, enfim. Então, abre muitas portas, né? São muitas possibilidades ali e eu gosto muito de falar que vendas a gente tem novos negócios, né? Desenvolvimento de novos negócios, então tem uma série de coisas muito interessantes dessa área aí para a gente aprender e se desenvolver. Muito legal. Você acha que você escolheu uma área que te favorecia no processo, então, que tinha a ver com Fo- você? Foi, eu acho que dentre as que estavam ali, eu, claro, tem muita coisa que eu não conheço, né? Nunca trabalhei em RH, nunca trabalhei em finanças ou algo parecido, mas dentro das experiências que eu tive e as pessoas que me conhecem, eu fui no que achava que fazia mais sentido mesmo. Mas eu tô super aberto aí, né? Vai ter as rotações agora, amanhã começa Hum. no marketing e eu tô indo para onde me mandarem. Tá certo. Você estava em outros processos também? Como foi? Tava, então, eu fiz alguns, apliquei para o Itaú, apliquei para o Santander, igual eu falei no início, eu estava aplicando para uma série de empresas, mas depois eu percebi que bens de consumo era o que mais encaixava, né? E aí Uhum. os que eu avancei de etapa foi o da Ambev, que cheguei em etapas medianas, mas não cheguei nas etapas finais, e cheguei na final da Nestlé e da PepsiCo. Foram as duas finais que eu cheguei. Coração a mil por hora nessas fases. Nossa Senhora, foi tenso. E aí, me conta uns detalhes dessa preparação, então, para a fase final. Teve algum momento que te marcou, alguma questão que te marcou nessas fases finais? Então, quando eu fui chegando nas etapas finais, eu contratei a mentoria para conversar com a Kelly, né? O plano ágil com vocês. E aí Uhum. o material me ajudou muito, o material da entrevista, com várias sugestões, né? Tipo, ah, você está numa etapa de conversa com RH, tem um estilo X de pergunta que é interessante você fazer no final da entrevista. Se você tiver numa com gestores, com o diretor, com o vice-presidente, já é um estilo de pergunta diferente, né? De se fazer no final de uma Uhum. entrevista. E no material de vocês me ajudou muito com isso. Eu acho que foi tipo, foi essa, não só isso, mas a questão do autoconhecimento, as outras coisas que eu falei, que a Kelly me ajudou nas etapas finais para passar, sabe? Principalmente etapa, acho que de dinâmica e entrevista, que acho que são as mais complicadinhas, né? Eu acho até dinâmica mais complicado de lidar do que entrevista. Você não precisou fazer muitas fases finais. Essas foram as primeiras que você chegou. Foi isso. Que legal, que legal. E você já foi mais preparado e direcionado para a entrevista, para o painel, para o tipo de conexão que você tinha que gerar sobre você. Então foi a aprovação não foi uma luta do tipo de batalha de assim, foi um período curto, foi um período mais intenso para você. Foi, exatamente. Tipo assim, eu tinha pouco tempo para estudar, então eu falava assim, pô, já que eu tô com pouco tempo, eu quero que o meu tempo seja o mais produtivo possível e direcionado. E aí, por conta Aham. desse direcionamento, aí foi com vocês que eu consegui esse direcionamento, esse material de, eu só tenho sábado e domingo, 2 horinhas no sábado, 2 horinhas no domingo para poder me preparar para o processo de trainee. Então, eu vou pegar o melhor material do mundo que eu possa ter e focar nele aqui para passar, sabe? Em nenhum momento da minha preparação eu fui o cara que estudava todo dia, olhava todo dia, se aprofundava todo dia um pouquinho. E acho muito bacana quem tem essa disciplina de conseguir fazer isso, mas eu não consigo. Até na minha vida pessoal mesmo, questão de academia, saúde, eu sempre fui muito desleixado. Então eu sempre Não, é que você busquei. não tinha essa opção, né? Você não tinha Não nem essa tinha, opção. Você estava fazendo exatamente. faculdade, trabalhando, projeto final de curso, enfim, tudo ao mesmo tempo, né? As questões de vida pessoal também, então fica realmente puxado. E que bom que você afunilou em dois grandes processos, né? Você afunilou no da Nestlé e da Pepsi, porque era o mesmo segmento. Os dois eram área de vendas? Os dois eram vendas. Entendi, então já ficava mais fácil afunilado ali, né? Isso, e quando eu cheguei na preparação com a Kelly, eu mostrei muita coisa para ela, como eu estava nas etapas finais já, de coisas que estavam sendo pedidas no processo e como que ela achava que na visão dela poderia entregar o melhor resultado possível, sabe? Então, por exemplo, no da PepsiCo teve uma etapa de apresentação de projeto. A gente tinha que fazer um projeto, colocar nos slides, apresentar para RH e apresentar para o comitê executivo lá, que eles falam depois. E aí, quando eu montei a minha preparação, a minha apresentação,
Eu mandei para a Kelly para perguntar, tipo, ah, você tem alguma sugestão de melhoria, alguma coisa que eu posso melhorar, alguma coisa que você não está achando que está claro, que não está objetivo. E ela me deu alguns insights muito bons também. Tipo, eu não fiquei restrito só ao tempo de conversa com ela, sabe? Eu mandei muita Sim. mensagem, mandei muito material e ela me ajudou. Que bacana, que demais. E me fala uma coisa, muito bom saber assim desse caminho, dessa que realmente facilitou para você nessa fase final. Era o que você precisava realmente assim para em pouco tempo ter a máxima questão. Teve alguma frase, alguma coisa da Kelly que você se lembra que marcou você? Que ela disse sobre você, alguma questão que a Kelly tenha te falado, ou uma frase que marcou, ou alguma coisa que ela te corrigiu, que você falou, putz, isso daqui, olha, porque às vezes eu sei que a gente conversa lá as 3 reuniões, 6 reuniões, dependendo da pessoa, 10, né, dependendo da pessoa, mas às vezes tem um momento dessas conversas que é o momento que é uma virada, que ela fala assim, nossa, entendi, é isso. Teve algum insight poderoso, assim, com você? Olha, acho que o que eu mais gostei da nossa conversa, das conversas que a gente teve, foi. Eu não consigo pensar tipo, uma frase específica que resume tudo Tranquilo. isso, mas tipo, era tipo assim, como você consegue usar essas suas experiências pessoais em justificativas de entrevista, num pitch, de modo que interesse a empresa a, a te contratar, né? E a você ser aprovado no processo, etc. E aí, na nossa preparação, a gente usou matriz SWOT, a gente usou mapa de empatia. E aí ela falou, ó, Pedro, preenche aí do jeito que você quiser, com as suas experiências, com o que que você acha que isso gera de ganho para você, quais são as soft skills, as qualidades que você acha que essa experiência te ajudou e que, obviamente, pensando estrategicamente no que o mercado precisa, no que eu acho que a Pepsi estava esperando de um trainee. E aí eu preparei, escrevi tudo isso, e aí nas nossas reuniões a gente discutia sobre, ela falava assim, ah, você acha que isso está fazendo sentido mesmo? Você acha que isso aqui não faz? Você acha que isso aqui é uma coisa muito boa para você colocar no seu pitch? Isso aqui é um negócio que todos os trainees, todos os processos de trainee valorizam muito. Eu acho que esse foi Uhum. o maior ganho que ela pôde trazer para mim, mesmo saber valorizar mais a minha história, sabe? Que é uma coisa que eu nunca tinha pensado em valorizar antes. Talvez uma frase E, resume isso, seja isso, né? Valorize sua história. e que aspectos da sua história que você não estava contando? Você falou um pouco da parte do seu pai, o que mais você pode falar sobre a sua história que você passou a usar no processo seletivo que você nem imaginava que fosse usar antes? Uhum. Então, né, teve essa questão, né, da minha mudança de cidade, de mudança de morar com meu pai, mudar com minha mãe, que foi um ponto relevante para mim. A questão do intercâmbio que eu fiz, tipo, a minha visão sempre tinha sido, melhorou meu inglês, tipo assim, o bom do meu intercâmbio ali é que eu melhorei meu inglês, só que depois meu intercâmbio eu nunca mais já tô ligando com o inglês, eu tô ligando com a maturidade, com eu ter vivido sozinho, com eu ter aprendido a fazer uma série de coisas que eu nunca tinha feito, a mostrar que eu sou um cara que, tipo assim, tô disposto a sair da minha zona de conforto, porque eu fui para uma cidade que eu peguei menos 27 graus de temperatura, o trabalho como salva-vidas que eu fui, tem até, se tiver alguém no intercâmbio aqui, pode até comentar no chat, mas, tipo assim, era um trabalho de salva-vidas que eu ficava andando de um lado para o outro, 30 minutos sem parar, e aí vinha uma pessoa pro meu lugar, eu ia pro outro. Então, tipo assim, eu andava muito todo dia, tinha que pular na água com o tênis, ficava com o pé, tipo, doendo muito, para depois pegar uma neve e voltar para casa com um short molhado, às vezes. Então, tipo, foi essas experiências que eu nunca imaginei ver como é que eu vou botar isso num processo seletivo. E depois eu vi que isso é muito mais valorizado do que às vezes eu ter aprendido a melhorar meu inglês ou qualquer outra coisa, sabe? Que demais, ou seja, né, o que te proporcionou essas experiências, né? Se talvez você tivesse vivido, mas não sabia que poderia dar esse enfoque sobre elas, né? Exatamente. E a PepsiCo, ela valoriza muito isso. Eu tô agora, acabamos de passar, né, duas semanas de integração, conhecemos várias pessoas e foi ótimo. E uma coisa que depois o pessoal pode reforçar se quiser, mas a gente está mega feliz é que quando a gente escolheu essa empresa como uma empresa que a gente teria interesse em trabalhar, é porque vários valores dela a gente imagina que estejam aliados aos nossos, baseados no que o site fala, no que o processo falava, em algumas notícias, alguns projetos que ela faz, etc.
mas a gente só consegue entender se ela representa de fato na prática o que ela diz quando a gente entra, né? E a gente ainda tem muito a aprender, mas o pessoal tá, tipo, mega receptivo, tipo, com um ponto de diversidade, inclusão, de sustentabilidade, mega em pauta, e eu queria trabalhar numa empresa que valorizasse de fato isso, sabe? Que eu tivesse orgulho de falar para qualquer pessoa que eu trabalho ali. Que demais, que demais. Mandar um alô aqui para Kelly que está nos acompanhando, tá? E Oi, já Kelly. avisar para as pessoas. Pode mandar uma mensagem para ela. Manda uma mensagem para Kelly aqui que está nos acompanhando. Ô, Kelly, já te mandei um áudio, né? Mandei aprovação, mandei várias coisas já, mas reforçar mais uma vez, muito, 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 muito obrigado de verdade. Certamente, se não tivesse sido as nossas conversas, eu não teria chegado aqui onde eu cheguei. Ainda tenho muito caminho para seguir, muita coisa para aprender, muito desafio. Acabei de entrar, mas você conseguiu fazer com que eu me valorizasse e conseguisse entender que eu tinha capacidade, porque no início todo mundo pensa, velho, nunca vou conseguir passar, tem milhares de pessoas por vaga, etc, etc. Mas a gente tem que às vezes olhar um pouquinho para dentro e falar assim, velho, eu tenho que me valorizar, eu tenho muita história boa e é só saber colocar isso em prática. Qualquer um, se você parar um pouquinho, sentar na cadeira e refletir sobre a sua história, você consegue se preparar bem para um processo, e a Kelly me deu essa mega orientação. Então, muito obrigado, Kelly. Muito legal, muito bacana. E eu comentar do podcast da Kelly, né? Eu gravei um podcast com a Kelly, já está no nosso Spotify e no nosso canal do YouTube, falando sobre autoconhecimento para os processos seletivos. Então, para as pessoas aí, você trouxe um pouco essa questão, né, Pedro? O quanto te ajudou o autoconhecimento. Tem um podcast inteiro com a Kelly sobre isso e acabamos de publicar essa semana, enfim, então, para as pessoas poderem acompanhar. Eu ia perguntar sobre os valores. Você falou um pouco dos valores alinhados da empresa com os seus. O que você viu de valores alinhados da PepsiCo com os seus? Boa. Eu acho que tem um valor aqui que eu gosto muito deles, que chame Celebre o Sucesso. É uma coisa que às vezes a gente passa batido, né? Uma coisa que eu achei muito legal de falar. Tem vários outros também, questão de sentimento de dono, entre outros. Mas esse Celebre o Sucesso é uma coisa que às vezes, pelo menos eu sou muito assim, às vezes acho que talvez tenha pessoas aqui que possam se identificar. Às vezes a gente tem nossos objetivos, e quando a gente busca, rala, batalha, às vezes quando a gente consegue, também tem muitas vezes que a gente se frustra, né? Obviamente. Mas muitas vezes que a gente consegue, a gente já começa a pensar em um objetivo futuro e um next step, em alguma outra coisa para fazer. E às vezes nem para você parar e celebrar o momento ali, celebrar a conquista, saber que você se esforçou para estar ali, não foi fácil. E a PepsiCo valoriza muito isso, então eu acho legal. Essa questão do sentimento de dono também, você está sempre ali buscando não o que é melhor para a sua área, né? Mas o que é bom para a empresa como um todo, para as pessoas que estão ao seu redor, sendo ético, sendo respeitoso. Para mim, esses acho que foram. Eu tenho outros muito bons, eu não estou conseguindo lembrar da palavrinha agora, mas esses dois, assim, eu Uhum. lembro que me refletiram muito, e até às vezes, quando era possível, eu tentava encaixar ele em alguma resposta, né, de uma entrevista ou de alguma coisa para mostrar também que você pesquisou, né, que é importante. Perfeito. De fato, a gente não precisa saber de todos os valores de cabeça, mas como você viu, é sempre um, dois valores que mais marcaram a pessoa. Normalmente eu sempre vejo isso nos aprovados, né? Eles sabem relacionar qual que é aquele um, dois valores da empresa que mais conectou com ele, que foi mais marcante. Muito legal de ver isso também. E que mais? Assim, eu queria que você falasse agora, né? Até de como que você vê assim a parte do seu futuro profissional, do seu crescimento? Eu sei que está começando agora o ano aí para vocês, né? Uma nova fase na sua carreira. Mas o que que você acha que muda a partir de agora? O que que você viu que no trainee seria diferente de uma vaga efetiva no mercado, de você buscar começar como um analista júnior? O que que você acha, tipos de portas que podem se abrir para você nesse sentido? É, eu acho que um ponto muito bom, assim, acho que primeiro é proximidade com a alta liderança, né? A gente vai ter um programa de mentoria dentro do nosso programa. A gente teve a oportunidade de conversar com o CEO agora na última semana, na quinta-feira. Quantas pessoas entram e saem de várias empresas sem ter uma oportunidade de conversar com o presidente que está ali representando a empresa em vários momentos, né? Tive a oportunidade de conversar com o VP de RH, enfim. E temos muitas pessoas ainda pela frente, então acho que essa questão de visibilidade é uma coisa
que a gente talvez tenha um pouco mais agora e que era uma coisa que me interessava muito. Acelerar a carreira também. Tipo, eu sabia que eu poderia chegar aonde eu almejo chegar na minha vida sem passar por um programa de trainee, que não é nada obrigatório ou algo do tipo para você chegar num cargo de liderança no futuro. Mas eu queria ter essa experiência de saber que eu tô que o meu que a minha chance de chegar ali é muito maior e se para eu poder chegar lá eu tiver que me esforçar aqui, me preparar. Eu tenho um grande amigo meu que ele estudou muito um ano e que ele queria medicina e passou em medicina. E aí hoje ele está quase se formando lá e tal. Ele é um exemplo muito grande para mim também de determinação, mega comprometido. Enfim, muita coisa eu me espelho nele também para buscar melhorar. E ele fala, e ele até hoje ele fala, olha, e ele nesse um ano ele abriu mão de muita coisa, né? De aniversários de 18 anos de amigos que estavam se formando, aniversário de família, encontro de família, tá com a gente várias vezes, mas ele zero se arrepende. Então foi esse pensamento que eu tive, sabe? Se eu precisar abrir mão de algumas coisas agora para poder colher no futuro e num trainee a chance é muito maior de você colher, foi um ponto que me fez querer trainee e estou percebendo que está sendo valorizado, entendeu? Que eu estou entrando na Pepsi e estou vendo que está fazendo sentido e as pessoas estão realmente considerando a gente como... a gente até acha engraçado, eu e a gente da turma lá, o pessoal fala dos futuros líderes. Pô, a gente tem 20 e poucos anos, nem sabe nada da nossa vida ainda, Uhum. como gerir pessoas, né? Como é que a gente vai entrar numa área que um cara tá lá há 30 anos, como é que eu vou falar pro cara fazer uma coisa de outro jeito, sabe? Vai ser tipo um mega desafio, tem que chegar com uma super humildade, buscando escutar, buscando aprender. E esse para mim é o que mais me interessa nesses programas. Entendi, que bacana, que demais, cara, muito legal. Vou pedir para você, assim, a gente está começando a caminhar para a parte de fechamentos e tudo mais. O que você acha que as pessoas precisam se desenvolver mais, assim, até da turma que você ouviu dos trainees e tudo mais, né? O que você acha que é o principal desafio? Porque, assim, nem todo mundo consegue, algumas vezes o perrengue é maior, até chegar num grande programa, como você chegou, tá? Algumas pessoas levam 2, 3 anos, às vezes, buscando o programa trainee, cara, em 6 meses você foi lá e emplacou um dos grandes programas aí desejados no mercado hoje, e eu queria que você olhasse assim, o que você acha que as pessoas poderiam se focar mais, poderiam tentar se desenvolver mais para enfrentar, para encarar os processos? Tá, vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto é igual aquilo que eu falei, sendo clichê mais uma vez, a gente saber valorizar a história e não achar que uma hora estudando um teste de lógica num simulado vai estar sendo mais produtivo do que você escrever uma tabelinha de experiências pessoais e o que você acha que te marcou, sabe? Eu acho que muito. No início eu também tinha um pouco desse tom crítico de falar assim: nossa, eu tenho pouco tempo aqui na minha semana para estudar. E aí, quando eu estudar, eu vou ficar tentando refletir em experiências pessoais minhas que eu posso ajudar. Eu vou pegar aqui um simulado e ficar fazendo um tanto de questão de lógica aqui para eu passar em qualquer teste de lógica que eu fizer. Mas você realmente valorizar essa preparação pessoal mesmo, se conhecer, é uma coisa que eu acho que vai reduzir tempo de preparação de muitas pessoas aí. Quando você conseguir começar a conectar, tentar conectar essas suas experiências com o que pode te ajudar nesses processos, você já está mega na frente de 80, 90%. Sei lá, eu não sei em grandes números, estou chutando esse percentual, né, baseado em nada, Sim, mas eu sim, imagino que seja sim. baseado, eu imagino que seja realidade quando eu vejo tanto de gente, igual no processo da Nestlé, por exemplo, que eram mais de 40 mil inscritos e mais da metade, ou quase a metade, não passou porque não assistiu todas as livezinhas que eles tiveram na preparação, né? Tipo assim, muita gente que tá ali tá fazendo por fazer porque acha que é simples de passar e só vai falar da experiência profissional e acabou. Se você pega a sua experiência pessoal, reflete, consegue encaixar ali, você já tá na frente de muita gente. Então, esse é um ponto que eu reforço com todo mundo. E o outro ponto é material direcionado, na minha visão. Assim, eu não consigo, se eu ficar tentando estudar, isso foi para minha vida toda. Eu nunca fui um cara mega estudioso, mas eu sempre falei assim, não, se eu vou estudar aqui 1 hora antes da prova, 2 horas antes da prova, eu vou pegar
o melhor material do mundo aqui, o melhor resumo que eu achar na internet, o que as pessoas me recomendarem, e vou focar aqui. E às vezes as pessoas se prendem achando que você precisa estudar horas e horas e horas e horas e horas e muito tempo para ter um bom rendimento. Mas na minha visão, você tem, mesmo que você não tenha tanto tempo, igual eu imagino que seja a realidade de muitas pessoas, mas você tá focado ali com um material de qualidade para te dar esse suporte, esse direcionamento, você consegue economizar muito tempo também. E energia, né? E menos frustrações. Acho que seriam os dois principais pilares, acho que eu falaria. A sua aprovação, Pedro, aqui minha visão, tá? Para te falar. A sua aprovação começou lá atrás na empresa júnior, né? Quando você começou a querer se dedicar na empresa júnior, aí foi atrás, foi buscar um work and travel, aí foi atrás de experiência, ficou 1 ano e 8 meses na Valorec, depois foi para a ArcelorMittal. Quer dizer, você foi correndo atrás das coisas, né? Por mais que a sua rotina tivesse corrida, a sua base estava muito forte, estava muito consolidada e você foi muito focado desde o início em querer se preparar para uma grande oportunidade. Então você foi tendo coisas que foram te ajudando. Até os coachings, as cervejas com seu pai também foram te ajudando nesse sentido a amadurecer um pouco mais. Então, isso fez com que você tivesse num programa que você tem conexão, tem fit, para uma área que tem conexão potencial com o seu perfil e que você focou exatamente os recursos certos na hora certa. Então, quando tem essas combinações, fica muito é muito comum realmente as pessoas quando a gente vê, quando eu vejo aprovados assim 3 meses, 6 meses de programas, eles tiveram alguma combinação nesse sentido que você fez, entendeu? E Sim. muito legal de saber. E saiba que na empresa é como se fosse o início. Você voltou lá atrás para o momento empresa júnior, né? Se você quer se tornar o gerente agora, é o que você vai fazer nessa caminhada para frente que vai te ajudar a num espaço de tempo ali que às vezes você nem imagina o quão rápido isso pode ser, né? Às vezes com 26, 27 anos, não sei, mas já ser um gerente de uma grande corporação. Então, quer dizer, isso tudo vai depender desses passos que você vai dar, assim como foi lá atrás. Então, a minha dica, orientação para você, aqui, né, até se me permite, é de você seguir, né, seguir dessa forma, sabe? Seguir nessa preparação. Então, lá atrás foi o Work and Travel. E agora, nessa nova fase? Qual que é o novo programa Work and Travel, né? Você não pode desistir disso. Lá atrás foi a experiência na Valorec. Qual que vai ser o projeto dentro da Pepsi que você vai abraçar? Que você vai, enfim, né, passar lá 1 ano e 8 meses batalhando nesse projeto. Depois foi ArcelorMittal, tá bom, uma fase 2 dentro da Pepsi, uma outra área, um outro tipo de projeto que você também pode se permitir. E até aqui o seu pai te ajudou como coach, mas ao longo da vida vão ter muitas vezes, claro, as pessoas próximas sempre nos ajudam demais, mas alguns mentores, algumas pessoas dentro das organizações podem ajudar demais a fazer diferença na nossa trajetória. Então, é ter um bom relacionamento, uma boa proximidade, já que você tem hoje essa abertura no programa Trainee, com os VPs, né? Do tipo, pô, teve contato com o RH, com pessoas, que você saiba fortalecer essa relação, né? Para você fortalecendo essa relação, ter pessoas que te apoiam nessa jornada, nesse crescimento. E aí, é lógico que isso proporciona realmente todo esse objetivo de aceleração de carreira, todo esse objetivo de você ir atrás e por aí vai, e saiba que é uma nova fase. É uma nova fase, são novos ingredientes aí que você tem que adicionar. Existem muitos cursos de curta duração, cursos de 1 mês, 3 meses, 6 meses. Existem é muito diferente o quando a gente está no mundo universitário e quando a gente vai para o mercado de trabalho, né? Quando a gente está no mundo universitário é uma coisa, mercado de trabalho já é muito diferente esse crescimento, essa evolução. Então, minha sugestão aqui, recomendação é para você perceber um pouco, poxa, o que eu tive nessa jornada e como que eu posso começar a estruturar. E, lógico, aproveitar ao máximo, celebrar as conquistas, né? Como você está fazendo. Então, acho que é um pouco disso aqui que eu tenho para dizer para você. Fechado, Luiz. E muito, muito, muito obrigado mais uma vez. Para mim está sendo, reforçando o que eu falei no início da live, está sendo um privilégio enorme estar aqui conversando com você. Já, você não sabe quanto tempo que eu já de conversa que eu já escutei de você com outras pessoas em vídeo, em live, enfim.
Então, estou muito, muito feliz. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu tenho certeza que eu também, meu pai e minha mãe que estão assistindo, estão mega orgulhosos. E é isso. Eu estou à disposição. Qualquer outro momento que quiser. Você já tem aquele grupo, né? Que você te criar networking lá com os outros aprovados aí da mentoria que você já me incluiu, a sua equipe já me incluiu. E já, Que já conversei legal. com algumas pessoas ali, todo mundo se mostrando mega à disposição para ajudar. Uma pessoa está na logística, tirar dúvida ali. Eu sei que eu vou chamar demais a galera ali no grupo para me ajudar. E você está me Aham. proporcionando isso também. Então, muito obrigado. Que legal, que bacana, que demais, muito bom. Quero agradecer aqui a conversa, tudo. Enfim, muito legal aqui os comentários, né? Então, seus amigos também estão muito orgulhosos, viu? Cachorro. Boa, Castro, você é brabo. Não tem melhor que você. Tirei vários insights. Parabéns mais uma vez, muito bom. Enfim, muito legal essa conversa e, poxa, obrigado por você, mesmo aprovado, estar se preocupando em compartilhar um pouco da sua trajetória. A gente vai ter outros momentos, outras oportunidades de você interagir em grupo de networking, em encontro com os candidatos. Então, mais à frente a gente vai chamando, olha, pô, quem que a gente vai chamar para conversar sobre o programa trainee da PepsiCo? E a todo tempo a gente fala, pô, vamos falar com o Pedro, que fez a live e tudo mais. Então a gente fala que na Seja Trainee é uma rede de networking, né? Então não tem ex-clientes. A gente vai formando uma rede de networking muito forte. Pra você ter uma ideia, a Gabriele, que foi aprovada como trainee especialista da Vale, estava conversando essa semana com os finalistas ontem, né? Conversando com os finalistas que estão na preparação lá do individual. Então a gente vai formando essa rede de networking, vai conectando pessoas no grupo, finalmente, trainees. Eu tenho a intenção de criar mais interações no grupo para a gente estar mais próximo também. E acho que é um pouco disso que eu tenho para contar e para falar para você. Beleza? Fechado, fechado. Então tá bom, maravilha. Super obrigado, Pedro. Obrigado pelo encontro, pelo tempo aqui. Valeu, Luiz. Um abraço. Boa noite a todo mundo que participou também. Boa Até noite. mais. Valeu, obrigado, valeu. Muito bom, gente. Demais a história do Pedro, né? Você vê, e eu sempre olho e falo assim, eu procuro mostrar o esforço, a batalha, e nem sempre precisa ser uma luta, uma batalha absurda para chegar no trainee, né? Se você tiver com as ferramentas certas, se você tiver focado no programa certo, se você tiver feito a sua lição de casa antes, pode ser que essa batalha venha muito mais rápido, essa conquista venha muito mais rápido, muito menos sofrida, muito menos puxada. O que não é o que é a maior parte das coisas, mas é possível, tá? É possível. Mandar um abraço aqui para o Wagner Andrade, para a Bru, para todas as pessoas que se conectaram aqui, tá? Então, fiquem aí com a história do Pedro, que vocês possam aí seguir na luta por uma grande oportunidade de carreira, por um grande programa trainee. E a gente começa semana que vem Maratona Trainee 8K, tá? Então não esqueçam, tá bom? Amanhã, ao meio-dia, sigo com as mentorias ao vivo. Já tenho pessoas aí que me mandaram mensagens, mandaram questões. E à noite eu vou fazer um raio-x dos programas de trainees abertos, tá? Essa vai ter que ser no YouTube, porque eu vou compartilhar a tela, vou trazer umas análises dos programas que normalmente as pessoas não conseguem fazer sozinhas essas análises, tá? Então, consigo eu, porque mais estou há 10 anos nesse mercado, mais de 10 anos já, então é mais fácil eu bater o olho e dar algumas dicas importantes, relevantes para vocês sobre os programas que estão rolando, tá bom? Basicamente isso. Um grande abraço a todos. Muito obrigado aqui por nos acompanharem. Seguimos aqui na nossa jornada, no nosso aquecimento aí da maratona, tá bom? Obrigado, gente. Valeu. Até a próxima.